Fala, professor, fala, professora. Vamos começar agora a resolver umas questões de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos que vamos. Vamos correr aqui, vamos rápido, rápido, rápido. Vamos agora à primeira questão. E vamos fazer o seguinte, eu vou falar as questões, tá? E você vai anotando aí no seu caderno e depois a gente volta com as respostas. Para quem já souber a alternativa, a resposta da questão, já ir anotando e não perder muito tempo. Vamos lá. Direito da Criança e do Adolescente. Sobre a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, informe se é verdadeiro, F, V, ou falso, F, para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Certo ou errado, vai marcando aí se é V ou é F. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico e mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Próximo aqui, não é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Vê aí, marca aí se é V ou F. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por opção ou omissão aos seus direitos fundamentais. Marca aí se você acha isso aqui está certo ou não. E aqui a última aqui, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que não permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, marca aí no seu caderno se é a letra A, B, C ou D. Vamos à segunda questão aqui, para a gente não perder tempo. Depois a gente traz os comentários e o gabarito. No Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e os adolescentes passam a ser sujeitos de direitos. Elas passam a gozar de 1. Todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral. 2. Todas as oportunidades no tocante ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. 3. Direitos protetivos e a partir do momento em que a prática... Voltando sem óculos é complicado. 3. Direitos protetivos a partir do momento em que pratica ato delinquente quando em situação de abandono familiar. 4. Direitos por responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. E aí, quais alternativas estão corretas? A 1 e 2, a 3 e 4, 1, 3 e 4 ou 1, 2 e 4. Marca aí bonitinho num papelzinho no seu caderno, no seu coração. Questão 3. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta quanto às garantias de prioridade referidas no parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 1. Primazia, olha atenção, hein? Ele quer aqui que você saiba o artigo 4º, parágrafo único. Decoreba total. O artigo 4º, parágrafo único. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 3. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 4. Garantia de trabalho na condição de aprendiz a partir dos 8 anos de idade.
E agora, todas estão corretas, todas estão incorretas, apenas a 4 está incorreta, e apenas 2 e 3 estão corretas. E aí, qual que você acha? Apenas a 4 está incorreta, apenas a 2 e 3 estão corretas, ou todas estão corretas? Marca aí que daqui a pouco a gente traz a resposta. A doutrina da proteção integral, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, através da Constituição Federal, foi responsável por atribuir às crianças e aos adolescentes a titularidade de diversos direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, também explicita a adoção de tal doutrina no decorrer de seus artigos. Acerca do tema, analise as assertivas abaixo, de acordo com a referida lei, e assinale apenas a correta. E aí, o que está correto aqui? Vamos lá? O Estatuto da Criança e do Adolescente está exclusivamente, cuidado com essas palavras, tá? Exclusivamente voltado para as crianças e os adolescentes em situação irregular, exclusivamente em situação irregular, conferindo os status de sujeitos de direito. B. Considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade completos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. E aí, certo ou errado? Letra C. O Código de Menores, apesar das críticas direcionadas a ele, está vigente até o momento atual e é bastante utilizado como norteador do tratamento direcionado aos indivíduos menores de 18 anos. E aí, os códigos de menores ainda está em vigor? Diga aí. Letra D. Em nenhuma hipótese, a lei, cuidado com essas palavras aqui, às vezes pode estar certo, mas é para você ter cuidado. Em nenhuma hipótese, a Lei 8.069 pode ser aplicada às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Em nenhuma hipótese, a Lei ECA pode ser aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Certo isso aqui? Letra E. O Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser interpretado conforme os fins sociais a que ele se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Marca aí a sua alternativa correta, que daqui a pouco a gente traz os comentários. Quinta questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade é compreendida pela letra A. Primazia de receber proteção em algumas circunstâncias autorizadas pelo Conselho Tutelar e Ministério Público. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos e ou privados. Letra C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Letra D. Destinação de recursos privados de empresas associadas em áreas relacionadas com a proteção da infância e a juventude. E aí, qual é o certo aqui? Vamos, marca aí no seu caderno que daqui a pouco a gente volta, né? Tá cansado de ouvir isso, né? Sexta questão. A garantia de prioridade no atendimento aos direitos de crianças e adolescentes não compreende: A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Exposição à negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Veja aí o que você acha que está certo ou que está errado. Então, não compreende. O que não compreende aqui é a garantia de prioridade no atendimento aos direitos da criança e adolescentes. Não compreendem. O quê? Marque aí. Sétima questão. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa com idade inferior a 10, 11, 12 ou 13 anos. Marque aí, questão fácil, questão dada para você não zerar a prova. Oitava questão. A Lei 8.000
169 de 90. E seu artigo primeiro, seu artigo 1º trata sobre a proteção integral à criança, da família e do poder público. É para você completar aqui. Integral a criança e adolescente, só criança e adolescente. Aí depois vem, de acordo com o artigo 4º, é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral, da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, ou da família e da sociedade em geral. O que é que completa essas lacunas aqui? Marque aí no seu caderninho. Você tem que decorar aqui o artigo 1º e o artigo 4º. Daqui a pouco a gente traz a resposta. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Para os efeitos desta lei, criança é a pessoa. Letra A. Até 10 anos de idade incompletos. Até 10 anos de idade completos. Até 12 anos de idade completos. Até 12 anos de idade incompletos. Até 8 anos de idade incompletos. Olha, veja que cai coisa fácil em provas. Questão super dada. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Questão 10. Nos últimos anos, o Brasil teve avanços significativos na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A exemplo da redução da mortalidade infantil, no entanto, No entanto, ao mesmo tempo em que aumenta o número de meninos e meninas cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado, crescem os homicídios de adolescentes. Encontra-se na letra da lei a perspectiva de análise dessas situações como de risco e da violação de direitos de crianças e adolescentes e a identificação dos responsáveis pela ameaça ou violação. A sociedade, o poder público, além da família. São situações que exigem, com a precisão da lei, medidas junto à criança e o adolescente, fundamentadas na doutrina. É uma questão meio chatinha que fala de doutrina, mas é uma questão que dá para ser acertada no chute. Então aqui, da proteção integral, do mérito, da situação irregular, da adequação singular ou da subjetividade. Marca aí no seu caderno que isso aqui com certeza você acerta. Próxima questão. Considerando o título 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata das disposições preliminares, analise as proposições e coloque V para verdadeiro e F para falso, em relação ao que estabelece alguns dos artigos deste título. Primeiro aqui, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 17 anos de idade. Marca aí se você acha que isso se é verdade ou mentira. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, marque aí se é verdadeiro, falso ou verdadeiro. Letra A, B, C, D ou E. Questão 12. Texto. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. A tirinha de Armandinho trata de direitos humanos. Analise as sentenças abaixo e responda: são direitos proclamados no artigo 4º do ECA. Então você tem que decorar o ECA. São artigos proclamados no artigo 4º do ECA. A vida, a sociedade, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a igualdade, a diferença, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
2. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a diferença, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 3. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E aí? Marca aí o que você acha que diz lá o artigo 4º. É verdade o que se afirma apenas em 1 e 3, 2 e 3, 3 ou 1 e 2. Responda aí, bonitinho. Bonitinha e bonitão. No tocante ao Estatuto da Criança e do Adolescente, informe se é verdadeiro V ou falso F para o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Considera criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela compreendida entre 12 e 18 anos. Certo ou errado? Põe aí no V ou F. Destinam recursos financeiros por meio de transferência automática no custeio do pagamento dos benefícios à criança e ao adolescente. Veja aí se é V ou F. Relaciona inúmeras condutas atentatórias aos direitos de crianças e adolescentes que, se praticadas, podem caracterizar crimes e outras que constituem as chamadas infrações administrativas. Próximo aqui, garante que as crianças e adolescentes brasileiros sejam reconhecidos como objetos de intervenção da família e do Estado. Alternativas corretas. Alternativa correta, A, B, C ou D. Veja aí, marque aí, tira um print e depois responda no seu caderno. 14. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade compreende, exceto o direito à proteção à vida e à saúde, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. E aí, qual a alternativa correta aqui? Correta não, né? A exceção aqui, né? Tá pedindo uma exceção. Daqui a pouco a gente te fala, mas é fácil. 15. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a essa população com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes a, exceto sindicalização, alimentação, liberdade ou educação. Caramba, não pode errar uma questão dessa, hein? Questão fácil demais, não pode errar. 16. Aqui vamos preencher coluna. É dever, aí vem da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, da família, da comunidade e do setor privado, somente da família, somente do poder público. Para colocar aqui, ó, para você preencher, é a letra A ou letra B, letra C ou letra D. Fica aí para você falar. É dever, né, tracinhos, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Diga aí, A, B, C ou D. 17 é uma sacanagem, hein? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em obediência ao artigo 227 da Constituição de 1988 e introduziu as crianças em questões referentes aos seus direitos e deveres, mais especificamente no mundo dos direitos humanos. Referente ao ano de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, assina a alternativa correta. O ECA é de 1980, 1992, 1990, 1994 e 1996. Fácil, igual comer bolo. Depois eu te falo, mas você não pode errar uma questão dessa. 18. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade compreende, letra A, referência na formulação e na execução das políticas econômicas e sociais públicas, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, C, destinação privilegiada de recursos privados nas áreas relacionadas
com a proteção à infância e à juventude. Letra D, primazia de receber proteção e socorro em alguma circunstância. 19. De acordo com a Lei Federal 8.069, o ECA, qual das alternativas abaixo está incorreta? Quais estão incorreta ou está incorreta? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Letra B. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. A letra C, considera-se criança pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Letra D, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Letra E, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, para você marcar aqui, cadê a incorreta? Veja aí, questãozinha chata pra caramba, mas marca aí a questão incorreta. E ao 20, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, na interpretação desta lei devem ser levados em conta alguns aspectos. Marca a alternativa que não indica um desses aspectos. Seria a letra A, as exigências do bem comum. Letra B, os fins sociais a que a lei se dirige. Letra C, os direitos e deveres individuais e coletivos. Letra D, as condições de criança como ser independente. Agora vamos para o topo e vamos responder agora as questões. Responder aqui e comentar algumas coisas. Então, a primeira questão aqui. Então, ó, o primeiro quadrinho aqui, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Não dá para errar uma questão dessa aqui. Isso aqui é o artigo, vou aceitar, artigo 1º, tá? Então, eu vou anotar os artigos aqui e você visita o site do Planalto para fixar ainda mais esse conteúdo. Então, aqui seria verdadeiro. Próximo aqui, ó. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Esse daqui seria o artigo, isso aqui teria verdadeiro, lógico, e isso aqui faz parte do artigo 3º, Então, vamos ver aí se você está indo certo. Próximo aqui, não é dever da família, da comunidade. Aqui, ó, você já corta esse não aqui. Se tem esse não aqui, a alternativa aqui já está falsa. Nem precisa a gente ler mais, para não ficar cansativo. Próximo aqui, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Esse daqui é a literalidade do artigo 5º. Então, o artigo 5º do ECA é isso aí. Então, essa daqui do artigo 5º está verdadeira. E o próximo aqui, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que não permitam o nascimento, olha que sacanagem aqui, não permitam o nascimento e desenvolvimento. Isso aqui tá na cara que tá falso, né? Nem continua, não dá nem para continuar. Isso aqui é o artigo, depois você dá uma olhada no artigo 7º do ECA. Artigo 7º do ECA. Então ficou VV,
VVFVF. Onde é que tem isso? VVFVF. É aqui. VVFVF. Beleza? Vamos à segunda questão. Vamos responder a segunda questão aqui também. Cadê a segunda questão? Opa. Todos têm direito aqui, todos têm direito. Vamos marcar. Deixa eu pegar um papel aqui. Todos têm direito, todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral. As crianças e os adolescentes passam a ser sujeitos de direitos, elas passam a gozar de todos os direitos. Aqui é artigo 3º. Tá ok, tá certo. Artigo 3º, o segundo aqui também, todas as oportunidades no tocante ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, também artigo 3º. Dá uma olhadinha no artigo 3º, também tá certo. Agora aqui, ó, o item 3, direitos protetivos a partir do momento em que pratica ato delinquente. A partir de, não, isso aqui não tá legal, isso aqui, ó. A partir do momento em que pratica ato delinquente, quando em situação de abandono familiar. Então, não. Se dá uma olhadinha no artigo 98, por quê? As medidas protetivas são devidas desde quando a criança ou adolescente tenha seus direitos ameaçados, independentemente de ter cometido ato infracional ou não. Isso aqui, a partir do momento em que pratica ato delinquente, nada a ver. O 4 aqui, direitos por responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Direitos por responsabilidade da família, da sociedade e do Estado é o artigo 4º, tá correto. Deixa eu mudar de cor aqui para não ficar bagunçado. É o artigo 4º. Baseado no artigo fundamentação, é o artigo 4º. Então ficou certo, errado e certo. Então seria 1, 2 e 4. Onde é que tem isso aqui? 1, 2 e 4. Cadê? 1, 2 e 4 é a letra D. Letra D aqui, ó. A alternativa correta aqui é a letra D. Próxima aqui, artigo 4º novamente. Vamos ver aqui. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta quanto às garantias de prioridade referidas no parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você tem que saber o artigo 4º, parágrafo único. É lógico, né? Então, vamos lá. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Tá certo lá. Dá uma olhadinha que você vai ver que tem isso lá. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância. Certo. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Certo. Garantia de trabalho na condição de aprendiz a partir dos 8 anos de idade. Olha, isso aqui, tá? Não é 8 anos, né, de idade, né? Isso aqui tem até na Constituição. É a partir dos 14 anos de idade como aprendiz, tá? Então, essa aqui está errada. Então, o certo seria 1, 3 e 3. Cadê? 1, 3 e 3. 1, 3 e 3. Aqui está pedindo, todas estão corretas? Não, todas não estão corretas. Então tira. Todas estão incorretas? Não, tem que estão corretas. Apenas a 4 está incorreta? Apenas a 4 está incorreta. Tá certo aqui, a alternativa aqui. Apenas a 4 está incorreta. Letra C. Quarta questão. Então, a questão 4 aqui é um pouco chata aqui, né? Fala aqui, ó, o Estatuto da Criança, acerca do tema, analise as assertivas abaixo de acordo com a referida lei e assinale apenas a correta, O
Estatuto da Criança e do Adolescente está exclusivamente voltado para as crianças e adolescentes em situação irregular, conferindo-se status de sujeitos de direito exclusivamente em situação irregular? Não, né? Não, está errado. Considera-se criança para os efeitos da lei a pessoa até 12 anos de idade completos. Pô, isso aqui você sabe que não é, né? Lá no artigo 2º você sabe que isso aqui está errado, é incompleto, isso aqui está errado. O Código de Menores, apesar das críticas direcionadas a ele, está vigente até o momento atual. O Código de Menores está vigente até o momento atual. Cadê? Vigente até o momento atual e é bastante utilizado como norteador do tratamento direcionado aos indivíduos menores de 18 anos. Então, tinha uma lei, deixa eu fazer uma cola aqui, é a lei 6.000, estou colando aqui, tá? 6.997 de 1979. Ela instituiu o Código de Menores. E o Código de Menores, esse Código de Menores aqui foi revogado pelo ECA, tá? Proteção, o ECA revogou o Código de Menores. Então, isso aqui está errada. E qual a diferença básica entre esse Código de Menores e o ECA? O Código de Menores, ele trazia a teoria da situação irregular da criança. E o ECA é a teoria da proteção integral. O ECA, proteção integral, o Código de Menores era a teoria da situação irregular do menor. O Código de Menores aqui foi revogado pelo ECA. Letra D. Em nenhuma hipótese, a Lei 8.069 pode ser aplicada às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Mentira, pode ser aplicado sim. O ECA pode ser aplicado assim, lá no artigo 2º, parágrafo único, tá? Dá uma olhadinha lá no parágrafo 2º, então está errado. Então sobrou apenas a letra E. A letra E é o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser interpretado conforme os fins sociais a que ele se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso aqui está certo, é o que diz o artigo 6º do ECA. Você vai ver isso aí para você fixar o conteúdo. Não deixem de ver a lei, você tem que ver os artigos. Os artigos você tem que ler, eu estou passando o número do artigo, então você tem que ir lá e ver esse artigo. Por quê, gente? Olha, cuidado com a moleza, o seu cérebro não aprende no conforto, o cérebro só fixa no desconforto, então você tem que forçar o cérebro, põe essa cabeça para funcionar. Quinta questão aqui. Então aqui o gabarito aqui seria a letra E aqui, né? Letra E é o gabarito da questão. Agora quinta questão aqui, De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade é compreendida pela primazia de receber proteção em algumas circunstâncias autorizadas pelo Conselho Tutelar, precedência de atendimento nos serviços públicos ou privados, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Alternativa correta aqui. Opa, ai caramba. Letra C aqui, ó. Letra C é o artigo 4º, parágrafo único. Dá uma olhadinha lá no artigo 4º, parágrafo único. Dá uma olhadinha lá. Então, letra C. Vamos à sexta questão aqui. A garantia de prioridade no atendimento aos direitos de crianças e adolescentes não compreende, atenção, não compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, exposição à negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão. E é isso. D. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
Alternativa correta aqui, ficou bem claro aqui. É letra C. Letra C. Aí, para você tirar a dúvida se é a letra C ou não, você vai ainda onde? No artigo 4º novamente. Dá uma olhadinha no artigo 4º. Sétima questão. Questão aqui, se você errar essa questão, você para de me seguir. Aliás, se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve aí, dá suas sugestões, suas críticas e seu like. Questão 7. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa com idade inferior a 10 anos, 11, 12 ou 13. Meu filho, artigo 2º cai igual água. Você não pode errar. Artigo 2º, letra C. 12 anos. Não dá para errar uma questão dessa também, né? A lei ECA, artigo 1º, trata sobre a proteção integral à criança e o adolescente. Isso aqui você já sabe, isso aí não é coisa que nem precisa perguntar. De acordo com o artigo 4º, é dever, aí você vem aqui, é dever de quê? Da família e do poder público? É dever de quê? Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público? Exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui que está lá no artigo 4º. Então, corre lá no artigo 4º se você não acertou essa questão. Próxima questão aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Para os efeitos desta lei, criança é pessoa. Fácil que também, né? Isso aqui você acabou de responder. Até 10 anos de idade incompletos, 10 anos, não. Até 10 anos de idade completos, 10 anos não. Até 12 anos de idade completos não. Até 12 anos de idade incompletos, aí sim, hein? Até 12 anos de idade incompletos, é o famoso artigo 12. 12, ó. Artigo 2º, eu fui no embalo dos 12 anos. Questão 10. Nos últimos anos, o Brasil teve avanços significativos, tal, que vamos, como essa questão aqui meio chatinha, trata de jurisprudência, não sei o que lá mais, coisa e tal, mas aqui você consegue acertar se você vem lendo o ECA, tá? A alternativa correta aqui, eu vou logo falar para você, você encontra lá no artigo 3º. Artigo 3º do ECA, e você iria responder aqui bonitinho na proteção integral, tá? Proteção integral é uma questãozinha meio chatinha que você deveria acertar aqui por eliminação ou por ter lido o artigo 3º. Vamos aqui, a próxima questão. Considerando o título 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata das disposições preliminares, analise as proposições e coloque V para verdadeiro e F para falso em relação ao que estabelece alguns artigos. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Olha aqui a resposta aqui dessa questão aqui, ó. Tá vendo aqui a proteção integral? Olha aqui, ó. Proteção, cadê? Perdi aqui, ó. Tá vendo aqui a proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Isso aqui está certo. Artigo que? 3º. Aqui está correto, artigo 3º. Aqui é um verdadeiro. Artigo 3º, coloca no seu coração. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade. Até 12 anos de idade, incompletos. E adolescente é aquela entre 12 e 17. Aí tá de brincadeira com você, né? Errado. Aqui artigo 2º você sabe de trás para frente. Agora, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, aqui é um F, né? Desculpa. Exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Aqui está verdadeiro, é o artigo 5º. Tá? Esse aqui é o artigo 5º. Agora marque assim, agora então a gente marcou aqui VFV. Onde é que tem VFV? Onde é que tem VFV? Cadê VFV? É aqui a letra E. Letra E, alternativa correta. Vamos no 12. Aí teve aqui o 12 do quadrinho. Vamos ver o que rola aqui nesse quadrinho. O artigo 4º, tá pedindo o artigo 4º. O artigo 4º você já sabe de trás para frente. Vamos ver aqui. São direitos proclamados no artigo 4º. Então você tem que ver o artigo 4º. No artigo 4º você vai, para a gente ganhar tempo aqui, para você que está na dúvida, você vai ter que ir lá no artigo 4º, e lá no artigo 4º você vai ver que é o que está escrito aqui no item 2, no item 2 não, no item 3, tá? É só você voltar lá no ECA, no artigo 4º, e ver tudo isso. Então a alternativa aqui dessa questão 12 vai ser a letra D. A vida são direitos proclamados no artigo 4º. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Isso que diz o artigo 4º. Vamos aqui, estamos aqui na questão 13. No tocante ao Estatuto da Criança e do Adolescente, informe se é verdadeiro ou falso para que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, correto? E adolescente aquela compreendida entre 12 e 18 anos, tá correto isso aqui? Verdadeiro, opa, verdadeiro, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Verdadeiro, é o que? É o artigo 2º, segundo K, esse artigo 2º K. Descendo aqui, vamos aqui. Destinam recursos financeiros por meio de transferência automática no custeio do pagamento dos benefícios à criança e ao adolescente. Corta isso aqui, a transferência automática. Então você dá uma olhadinha no artigo 4º, parágrafo único lá. Então isso aqui está falsa. Vamos à próxima. Relaciona inúmeras condutas atentatórias aos direitos de crianças e adolescentes que, se praticadas, podem caracterizar crimes, e outras que constituem as chamadas infrações administrativas. Isso aqui os caras pegaram pesado, porque isso aqui tá verdade, tá? Mas tá lá entre os artigos 225 ao 258. Garante que as crianças e adolescentes brasileiros sejam reconhecidos como objetos de intervenção de família e do Estado. Olha, isso aqui, você vê lá o artigo 3º, vamos ver o artigo 3º. Lá no artigo 3º vai dizer que a criança e o adolescente eles são considerados sujeitos de direito, não são considerados objetos de intervenção, tá? Isso aqui está falso. Então, seria aqui correto VFFV. VFFV. Onde é que tem isso? Vamos aqui. Aqui. VFFV é aqui na letra C. 14. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade compreende exceto. O 14 aqui é um exceto. Nossa, estou perdido. O direito à proteção à vida e à saúde, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Isso aqui você encontra bonitinho lá no artigo 4º. E no artigo 4º não tem isso aqui, ó. Peraí, no artigo 4º não tem isso aqui. O direito à proteção e à vida não faz parte do artigo 4º. Presta atenção nisso. Então aqui a alternativa aqui seria, o gabarito seria a letra A. Gabarito letra A. Vamos à
15ª questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar a essa população, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes, exceto. Ó, isso aqui é a coisa bem lógica, né? Aqui, ó, não tem, né? Não dá para errar uma questão dessa. Mas você dá uma olhadinha também no artigo 4º, que você já está cansado de ouvir eu falar no artigo 4º. Mas é assim que a gente fixa o assunto, tá? É quando você não aguenta mais falar sobre a coisa que você está sabendo tudo. Então, não fique com essa, tá falando muito a mesma coisa, tá repetindo muito, não sei o que. É na repetição que você aprende, ô seu peste. Que questão é essa aqui? 16. É dever, aí vem aquilo lá, para você preencher, da família, da comunidade, da sociedade. Isso aqui é o artigo 4º, olha, artigo 4º que você tem que decorar, o bicho cai bastante. Então, a alternativa aqui, ó, é a letra A. Nem precisa ir nos outros. 17, para quem marcou 17 aqui, o ECA é de quando, gente? O ECA é de 1990. Não dá para errar também uma questão dessa, né? Os caras têm coragem de perguntar uma coisa dessa também. É de danar-se também, né? Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade compreende. Aqui, ó, prioridade é o artigo 4º. Então, veja que você tem que saber esse artigo 4º. O artigo 4º. E a resposta aqui, você que sabe, já está aqui, ó. Precedência de atendimento de serviços públicos ou de relevância pública. É o que diz o artigo 4º. Leia o artigo 4º que você vai se dar bem na sua prova. Questão 19. De acordo com a lei federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual das alternativas abaixo está incorreta? Cuidado, hein? Às vezes a gente confunde muito isso na prova. A incorreta. Cuidado para você não marcar correta e se lascar todinho. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Isso aqui é o artigo 5º do ECA, tá? Isso aqui é o artigo 5º, está correto, não é a incorreta. Letra B. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Minha nossa, isso aqui é o artigo 3º. O lindo do 3º, tá correto. BO aqui é na alternativa incorreta. Vamos achar essa alternativa incorreta. Vamos ver aqui embaixo. Considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade completos. Aí ferrou tudo aqui, ó. Você acabou de achar o X da questão. Aqui é o artigo 2º, né? Artigo 2º. Você sabe que é incompleto. E o resto aqui vai estar certo. Então, aqui é o gabarito aqui, a letra C. A alternativa incorreta aqui é a letra C. 20ª questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, na interpretação desta lei devem ser levados em conta alguns aspectos. Marque a alternativa que não indica um desses aspectos. O qual que não indica um desses aspectos? A existência do bem comum, as exigências do bem comum, os fins sociais a que a lei se dirige, os direitos e deveres individuais e coletivos, a condição da criança como ser independente. E aí, aqui ó, você vai depois dar uma olhadinha, deixa eu mudar a cor aqui, dá uma olhadinha no artigo 6º, aí você vai ver que a alternativa, o gabarito aqui, na verdade, o gabarito aqui seria, deixa eu mudar a cor dessa caneta, seria aqui letra D, gabarito aqui, letra D. Viu como foi fácil? Aí fala aí quantas questões você acertou,
quantas você errou, quantas você duvidou, e é isso aí. E deixa aí seu comentário, fala se gostou ou não desse formato de resoluções de questões. É isso aí, um grande abraço, sucesso, a sua prova está chegando e você vai gabaritar o ECA. Você tem condições para gabaritar o ECA. Acredite, você é capaz. Um grande abraço, felicidades e sucesso. Valeu, tchau!